Eu quero falar com vocês um tema, e o título dessa palavra eu coloquei, Vencendo o Engaño de los Últimos Tempos. 2 Coríntios 11:3 diz assim: Pero me temo que, assim como a serpiente, com sua astúcia, engañou a Eva, de alguma maneira os pensamentos de ustedes se hayan extraviado de la sencillez e la pureza que devem a Cristo. Esse contexto habla de alguns personagens. Aqui está falando de la serpiente, que nós sabemos que isso é o diabo. Aqui também está falando de Eva, que também diz que se desviou de seus pensamentos, se extraviou de uma relação sencilla, pura, que se deve a Deus. Nós também está dizendo, cuidado. Pablo disse, eu temo que vocês que vivem os últimos dias, as últimas gerações, também não sejam enganados por o mesmo engano que Eva passou. Então, é importante prestar atenção, porque se nós falamos de últimos tempos, nós somos essa geração que está mais cerca do fim que aquelas gerações. E, de hecho, cada dia que passa, as señales, o que diz a palavra de Deus, se vai cumprindo. Estamos muito cerca de lo que creemos que Jesus regresse em qualquer momento. Amém, meus amados? Por isso, há que estar atento a esses enganos. Agora, vamos pensar um pouco em Eva. Quem conhece o contexto, sabe que Eva e Adão, eles estavam em um paraíso. O paraíso era um jardim maravilhoso. Eles viviam super bem. E, de repente, foram enganados. Não é que Eva se despertou na manhã e estava assim pensando, como eu posso dañar minha vida inteira? Como eu posso dañar os planos de Deus para minha vida? Não é que ela despertou com esse desejo. Nadie, ninguno que aqui está, desperta com esse desejo dizendo, hoje tenho uma gana de dañar todo o propósito de Deus para minha vida. Tenho uma gana de encontrar um novio, uma novia, que quando eu lo conozca e nós nos casemos, me vai amargar a vida, pero tão amargada, que vai ser a pior decisão de minha vida. Estou com essas ganas hoje de destruir o propósito e o plano de Deus para mim. Há alguém que desperta assim, meu amado? Não. Nem Eva. Então, como Eva perdeu, como Eva caiu de uma posição de estar vivendo um plano, um propósito de Deus, e de repente empieza a sofrer danos e consequências. O ponto é que a serpiente la enganou. Como a serpiente la enganou? Encontrou em ela uma mente dividida, o que a Bíblia chama de doble ânimo. Adentro de ella havia duas mentes, dois corações. Um coração que creía em Deus e outro coração que dudava da palavra de Deus. E quando isso foi encontrado por el diabo, ella não estava segura de sua fé no Senhor, em todo o que Deus les havia dado, les havia dicho. Ella então logrou ser roubada de um compromisso que tinha com Cristo. E esse é o engano que nós temos que cuidar-nos. Porque Pablo está dizendo, eu temo que o mesmo cenário que sucedeu com Eva se repita com essa geração que vive os últimos tempos. Então, presta atenção no que mesmo Pablo escreveu a seu discípulo Timoteo. 1 Timoteo 4:1. Pero o Espírito disse claramente que, em los últimos tempos, algunos apostatarão de la fé, escuchando a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, de hipócritas e mentirosos, cuja consciência está cauterizada. Pablo está dizendo, não sou eu que digo. O Espírito disse claramente, sem dúvidas, que isso vai suceder em los últimos tempos. Então, ele está dizendo, muitos se vão apostatar, abandonar sua fé. Muitos. Ele disse, como eles abandonaram? Escuchando espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ou seja, é algo sério. O mesmo Pablo escreve a Timoteo, agora 2 Timoteo 4:3, e disse assim, pois vendrá tempo, quando não soportarão a sana doutrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarão maestros, conforme a suas próprias pasiones, e apartarão de la verdad el oído, e se volverão a las fábulas. Então, aqui está falando também de outro problema, é que muitos, aun quando escutem uma coisa mala, equivocada, uma coisa que é doutrina de espíritos enganadores e de demônios, vai seguir escutando. Então, diz, por que, pastor? Porque eles les gustam. Les gusta essa palavra, les cai bem.
Y ahí va a empezar no a creer más en el evangelio puro del Señor, pero van a empezar a creer en fábulas, en historitas, en cosas inventadas, cosas humanas. Mis amados, eso es el tiempo de hoy que nosotros estamos viviendo. Ahora. Entonces, esse alerta es más vivo para nosotros que para ellos en aquella época. Por eso tenemos que estar atentos. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿cómo es una doctrina de demonios? ¿Cómo es una enseñanza de demonios? Se tu entrevista um desviado, tu busca aí alguém que caminhava com o Senhor firme, se desviou, se apartou, e tu chama e diz, mira, quero hacerte uma entrevista, explícame como foi que tu se ha desviado. Nadie te vai dizer, vino um demônio falar comigo. Esse demônio vino, me predicou uma doutrina de demônio, e quando predicou essa coisa terrível, eu me desviei do Senhor. Tu crê que há alguma pessoa assim, meu amado? Isso não existe. Isso foi outra coisa. Foram pessoas, seres humanos, ensinando a outros seres humanos coisas não bíblicas, fundamentos não 100% em la palavra, coisas que a palavra de Deus não suporta, que a palavra de Deus não trae vida, não vivifica, pero essa enseñanza le gustou a algumas pessoas. Então, esses enganadores, a Bíblia diz que têm uma característica. Aí estava dizendo, são hipócritas, são mentirosos, e sua consciência já está cauterizada, já não são movidos por el Espírito Santo, já estão petrificados por el engaño do pecado. Então, esses são os agentes que enganam. Agora também a Bíblia falou de aqueles que les gustaram, aqueles que foram enganados. Foram enganados porque era de acordo a suas próprias paixões. E então, para eles não era problema nenhum seguir escutando invenções, falsidade. Coisas que a Bíblia está dizendo são fábulas. Então, uma doutrina de demônios não é um demônio que vai vir e predicar a ti, um demônio que vai vir e predicar a tu filho. São enseñanças equivocadas, textos fora de contextos, coisas graves e sérias que não são da parte do Senhor 100%. Então, como funciona isso? Vamos pensar. A Bíblia está dizendo, doutrina de demônios em los últimos dias. Demônios são ángeles caídos. São ángeles que se rebelaram contra Deus. O líder de todos eles, o papá de eles, é Satanás. Então, quando habla de ángeles caídos, de demônios, são esses agentes que estão por detrás de qualquer doutrina feia, doutrina mala, doutrina equivocada. Então, quando nós vemos a palavra de Deus, tu tens que entender, então, que Satanás e esses demônios não são seres que não mencionam um versículo bíblico, não são seres que nem deixam de crer em Deus, eles são creyentes. Mira o que diz a Bíblia em Santiago 2:19. ¿Tú crees que há um solo Deus? ¿Cuántos aqui creem que há um solo Deus? Diga amém. A Bíblia diz, magnífico, excelente, buenísimo. Também os demônios lo creem e temblam. Então, são creyentes. Además de isso, se sabe disfarçar muito bem, de uma maneira atrativa. Mira 2 Coríntios 11:14. E isto não é surpreendente, porque o mesmo Satanás se disfraza de ángel de luz, não de ángel caído, de ángel de luz. Assim que não é estranho se também seus ministros se disfrazam de ministros de justiça, cujo fim será conforme a suas obras. Então, aqui nós vemos que o poder de engano de Satanás é grandíssimo, o poder de atração é grandíssimo, não vai aparecer de verdade delante de uma pessoa terrível, essa coisa feia, porque nadie vai crer, mas vai aparecer de uma maneira bonita, de uma maneira elegante, de uma maneira que habla bem, de uma maneira como diz a palavra, engano. O diabo é um enganador desde o princípio, isso é seu caráter, le gusta enganar, le gusta armar trampas. Agora, qual é o objetivo de ser tão enganador? Qual é o ponto? É o ponto que ele queria com Eva, roubar sua fé, roubar sua confiança em Deus. É isso o que ele quer fazer. Ele quer que uno não creia em Deus plenamente 100%. Quando ele foi roubar a Eva, ele não foi roubar o Ferrari de Eva, o Lamborghini de Eva, a mansão de 15 habitações, porque Adão e Eva não tinham absolutamente nada dessas coisas. Ele foi roubar o que havia no coração, a confiança que essa pareja tinha em la palavra de Deus. Era isso que ele queria corromper, que tu não fora creyente,
que tú no creyeras, que tú dudases de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué hay tanto engaño? ¿Por qué hay tantas esas situaciones que la Biblia está diciendo que los últimos días sería gravísimo? Porque el objetivo es hacerte creer que Dios no es tan bueno así, que Dios es malo. Ese es el punto. É que quando uno vai vivendo essa vida, passe por lutas, passe por aflições, passe por situações que não pode ver, como um piloto de avião que às vezes não vê a salida, pero em vez de confiar em Deus, em la torre de comando, escuchar essa outra voz, confia em si mesmo, em sua própria sabedoria, em sua lógica humana, em la sabedoria terrenal, diabólica, como a Bíblia diz. Então, essa pessoa, em vez de seguir confiando em Deus, seguir creyendo em Deus, crê que Deus não é bueno, crê que Deus é malo, porque Deus deixa essas coisas sucederem. ¿Por quê? Porque não está mais escutando a voz do Senhor. Então, esse é o objetivo, é que nós passemos nessa vida, se passamos um tempo creyendo, pero depois deixamos de creer, isso é o que Ele quer. A Bíblia diz que Ele vino a roubar, matar e destruir. Mira o que diz Juan 10:10. Jesús dizendo: el ladrão não viene mais que a roubar, matar e destruir. Eu he venido para que tenham vida e la tenham em quê? Em abundância. Agora mira o que Jesus disse: eu sou o buen pastor. E o buen pastor dá sua vida por las ovejas. Então ele disse: se há alguém bueno em tu vida, que tu não tienes que dudar, é de Deus. ¿Por quê? Porque se há alguém bueno, o buen pastor é aquele que deu sua vida por ti. E quem foi que deu sua vida por ti, meu amado? Jesus em la cruz. Amém, meus amados? Então, cada vez que vem uma mentira de Satanás dizendo: Deus não te ama, Deus não te quer, deixa de confiar nesse Deus, mira o que ha sucedido. Cada vez que vem essa voz, tu tens que dizer: tu eres mentiroso, Satanás, porque a palavra de Deus diz que Jesus é meu bom pastor, Ele é bueno, e o bom pastor dá sua vida por suas ovelhas. Tu não me diste sua vida por mim. Quem deu sua vida por mim foi Jesus. Aunque eu não entenda, eu confio em Ele. Ele é meu Deus, Ele é o bom pastor. Amém, meus amados? Quantos alabam a Deus por isso? Alaba a Deus, dale glória a Deus. Aleluia. Então, Jesus está dizendo, por natureza, por sua maneira de ser, Satanás é malo. Pero eu sou ao contrário. Eu sou bueno. Então, por isso, o desejo e o engano mais profundo que o diabo pode fazer em um ser humano é que uno dude do caráter de Deus, de que Deus é bueno e de que sua palavra é, de verdade, todo o que nós necessitamos para viver uma vida bendecida. É lâmpada para nossos pés. Quando Ele logra convencer um jovem, convencer um adolescente, convencer um adulto de que não é assim, que podemos repensar essas coisas, é quando o diabo de verdade logrou colocar uma semilla de engano. Então, o texto base, primeiro versículo dizia: eu temo que vocês sejam enganados como Eva foi enganada. Da mesma maneira que a serpiente enganou a Eva. Então, vamos ver como foi o engano com Eva. Gênesis 2:15. Deus, o Senhor, tomou al hombre e lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara e lo cuidara. E le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente, ¿qué, mi amado? Morirás. Entonces Dios hizo algo tremendo. Dios sembró una cantidad de plantas que ellos podían comer de todas. Y Dios en el centro del jardín colocó una que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y él dijo así: de esa ustedes no pueden comer, porque si comen, ustedes van a apartar-se de mim. Muerte é muerte espiritual. Ustedes não vão mais sentir minha presença. Minha influência na vida de ustedes vai ser cancelada. Então, ustedes não vão comer desse árvore, do fruto desse árvore. Então, presta atenção, meu amado. Muitas coisas para ser. Muita autonomia. O ser humano, a família, foi hecha com muita autonomia, pero jamás independência. Jamás independência. Por isso Deus colocou esse arbolito no centro dizendo: ustedes podem fazer muitas coisas, pero não são independentes de mim. Então, se Adão e Eva estão aí no jardim passeando, imagina que tem seus hijitos passeando por el jardim, chegasse delante desse árvore e um hijito de Adão e Eva dizia: oye, quero comer desse, que esse não comi. Papai e mamãe vão mirar e dizer: não, esse
ese nosotros no podemos comer. ¿Por qué, papá? ¿Por qué, mamá? Porque ese Dios dijo que nosotros no podemos. Hay un límite que nosotros no podemos pasar. Y los hijos van a preguntar, wow, cuéntame entonces qué límite es ese. Y Dios iba a ser muy importante para esa familia. Dios iba a ser incluído en esa familia. La palabra de Dios iba a ser parte de esa familia, de esa pareja. ¿Por qué? Porque Dios no quería hombres y mujeres independientes de Dios. Dios quería hombres que pudiesen comer de todo y vivir una vida bendecida, pero jamás independiente. Entonces, cuando Dios hace eso, el diablo quiere dañar esa familia, quiere dañar esa casa. ¿Cómo él logra hacer? Entonces, donde trae el engaño. Por eso es importante, porque si Eva fue engañada y fue el diablo que fue la que convenció, que la hizo salir del propósito de Dios, tú tienes que entender que el diablo es un ángel caído, fue una doctrina de demonios. Si tú quieres entender cuál es la doctrina de demonios, es solo ver lo que el diablo hizo con Eva. ¿Cuál es la doctrina? ¿Cómo fue la enseñanza? ¿Cómo fue la prédica? Génesis 3:1. La serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Ya cambió la pregunta. Dios no dijo que no podían comer de ninguno. Dios dijo que podía comer de todos, menos de uno. La pregunta es verdad que Dios es malísimo, sí, terrible? Tú no puedes hacer nada en tu vida. Dios cuando entra en su vida, amarga su vida que tú no puedes hacer nada. No es eso. Dios dijo, por el contrario, ustedes pueden hacer muchas cosas, pero hay límites que yo quiero que ustedes no pasen. Y el diablo cambia. El diablo dice, andar con Dios es la peor cosa que hay. Terrible, malísimo, tú no puedes comer nada. Entonces mira cómo Eva no era una persona que no conocía la palabra de Dios. Eva sabía lo que Dios había dicho sobre ese tema. Entonces no era una creyente que no sabe de lo que debe hacer, cuál es la voluntad de Dios. Es alguien que sabía lo que Dios decía sobre ese tema. Versículo 2. ¿Podemos comer del fruto de todos los árboles? Respondió la mujer. ¿Conoce la Biblia o no, mi amado? Amén. Versículo 3. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toque, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, mira la doctrina de demonios, no es cierto, no va a morir, cosa ninguna, eso es cuento. Dios sabe muy bien que cuando coman de este árbol, se les abrirá los ojos, llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió, luego le dio a su esposo y también él comió. Más tarde, entonces, Dios viene a pasear por el jardín, va a pedir cuentas, Génesis 3:12. Mira lo que dice aquí cuando Adán respondió. Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y lo comí. O sea, no es culpa mía, es de la mujer. Ella es un desastre. Versículo 13. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ahora mira lo que Eva va a decir. No sabía, pero ahora sabe. La serpiente me engañó. Y comí, contestó ella. ¿Eva fue engañada, sí o no, iglesia? Sí. No percibía antes, pero solo después pudo percibir. Ahora, vamos a prestar atención. Eva estava em um ambiente bueníssimo. Satanás logrou enganar a Eva em um ambiente de conhecimento da palavra de Deus. Eva conhecia o que Deus falava desse tema. Tu estás em um ambiente que a palavra de Deus é ensinada. Tu estás em um ambiente que tu conoces o que Deus habla de muitos temas. Glória a Deus, meu amado. Eva estava em um ambiente que havia comunhão com Deus. Todas as tardes, Deus venia e falava com essa pareja. Então, se havia conhecimento da palavra de Deus e havia comunhão com Deus. Muitos de nós vivimos exatamente esse mesmo contexto. Isso não é nada diferente para nós. Temos conhecimento da palavra de Deus e nós temos comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Amém, meus amados? Eu não pode pensar, olvídate, nesse ambiente não há entrada para o diabo. Ai, tuvo, entrou e logrou enganar.
logró engañar. Entonces, presta atención, yo puedo estar en un ambiente buenísimo, con consejería, com pastores, com enseñanza, com grupo de edificação, com uma alabança tremenda como foi hoje, pero se adentro de ti há incredulidade, há dúvidas, há essa cosita que muitos dizem, eu creio em Deus de minha maneira, todo isso pode ser perdido e tu pode ser enganado. Porque eu he já aprendido, meu amado, com a caminhada, de que essa cosita de eu creio em Deus de minha maneira, não é fé, isso é incredulidade. Porque muitas vezes eu creio em Deus de minha maneira, não é a maneira que a palavra de Deus diz. Nós outros sim vamos chegar creyendo em Deus de nossa maneira, pero tu não puedes viver uma vida inteira creyendo em Deus de sua maneira. Essa frase não agrada a Deus. O que agrada a Deus é assim, Senhor, eu quero crer de sua maneira, lo que diz sua palavra. Quantos dizem amém aqui, meu amado? Essa é a proposta do diabo para Eva foi assim, já que ela conhece a palavra, já que está em um ambiente de comunhão. Qual foi a proposta? É assim, Eva, vamos repensar. Vamos repensar, não é assim de verdade como Deus ha dicho. Vamos recalibrar seus pensamentos. Vamos relativizar essa palavra não é tão absoluta. E quanto de nós outros empezamos bem, meu amado, a palavra de Deus para nós outros é todo, a palavra de Deus é absoluta, a palavra de Deus não é relativa. E aí passa o tempo, muitas vezes isso cambia dentro do coração de uma pessoa e a pessoa empieza, às vezes, a repensar as coisas que são claríssimas na palavra de Deus. Isso é o engano do diabo, isso é um engano, é um pensamento que vem em seu coração que é contra a palavra de Deus. Vamos pensar, por exemplo, o tema do matrimônio. Nunca, meu amado, vamos dizer em 2000 anos de igreja, 2000 anos de cristianismo depois de Cristo, nunca houve uma geração que dudou, que contestou tanto o matrimônio como nossa geração. Sempre, para todas as gerações passadas, meu amado, homem era homem e mulher é mulher. E Deus uniu homem e mulher. Na geração de agora, isso não é mais um absoluto. Isso é um relativo, temos que pensar de verdade para ver se é ou se não é. E vai entrando isso na cabeça da gente. E parece que vai sendo sentido algo que não faz sentido. Quem trajo esse engano, pastor, em las últimas gerações? O diabo, a serpiente. Por exemplo, a palavra de Deus diz, não matarás. E não dudes se tu encontras alguns cristianos que hace sentido matar babies adentro do vientre. Para eles está todo ok, não há problema nenhum. Não, meu amado, há problema. Isso é matar. E se vai relativizando o que a Bíblia traz como absoluto, pero agora já não é mais absoluto. Agora podemos repensar, agora podemos recalibrar. Agora, déjame ver de verdade se é isso o que Deus quer dizer. E vamos sendo pouco a pouco roubados por la serpiente. Doutrinas, enseñanzas de demônios. E misericórdia para quem vai à escola. Quem vai à escola sofre mais todavia. Muitos de los jóvenes, muitos, se desvían en el college. Aí é onde gran parte de jóvenes cristianos que cresceram na igreja se desvia quando vão ao college. E tu pergunta, pastor, como pode, depois de 18 anos em la igreja, salita de los niños, enseñanza que não sei qué, discípulo, discipulador, alabanza, ministerio, a coisa mais linda. Como, depois de 18 anos, metido todo o tempo dentro da igreja, chega a um college, em um ano, 6 meses, se desvia. Como isso é possível? Salieron com dúvidas. Salieron com o coração disposto a repensar. Salieron com o coração disposto a recalibrar suas convicções. Me hago entender, meu amado? É o que o diabo espera, um coração que duda, um ânimo doble. E quando ele se acerca a Eva, é assim, Eva, será que é verdade? Isso que Deus está dizendo. Não é certo. Puro cuento o que te ensinaram. Pura conversita. Não vai passar nada dessas coisas. Não há consequência nenhuma. Sabe esse limite que Deus puso? Olvida desse limite. Isso é cuento. Pode viver a vida louca, que não vai passar nada. E passou. Eva viu que foi enganada. Então, presta atenção. Caminhar com Deus, há limites. Há coisas que nós outros não podemos passar desses limites. Por exemplo, eu sou casado, eu sou esposo, Alana é minha esposa. En el matrimônio há limites. Eu não posso fazer o que eu quero.
y ella no puede hacer lo que quiera. Pero esos límites son bendición, es para que nosotros podamos ser felices, ser unidos, hasta que la muerte nos separe. Amén, mis amados. Eso es bendición, pero hay límites. Cuando alguien quiere casarse, por ejemplo, es soltero, y quiere buscar un novio o una novia, hay principios para buscar un novio y una novia, escritos en la palabra de Dios. No es que tú sales, busca lo que te da la gana y trae el problema después y dice, ay, arregla a Dios. No es así. Es yo pregunto a Dios antes, Señor, ¿ese te agrada? Los principios que hay adentro de ese corazón de esa otra persona son los principios que te agradan o no. Uno pregunta antes, uno busca saber antes. Son límites. Límites son buenísimos, mi amado. Límites no son malos. Por ejemplo, ¿cuántos le gustan aquí soccer, fútbol? Levanta las manos. Soccer tiene límites. Tiene la línea lateral, tiene la línea del fondo, el arco es una cosa ahí que es llena de límites. Imagina que no tuviese ninguna línea, nada, ninguna línea para ningún lado, ningún arco. Coloca esa gente ahí. ¿Quién iba a mirar esa cosa? Nadie. ¿Qué es lo que hace el soccer ser bueno, el fútbol ser bueno, que te gusta? Es cuando coge, se mete la pelota allá en la esquinita, y entra un golazo, y tú dices, ¿qué golazo es ese? Un límite que alguien logró colocar en ese límite. Si no hay límites, no hay deporte. Piensa el básquetbol, sin línea, sin nada, sin el arco, ¿se llama arco? El aro, sin nada, nada. Tira la pelota donde tú quieras. ¿Quién le gusta eso? Nadie. ¿Qué es lo que hace ese deporte ser bueno? Los límites. Entonces los límites traen dirección. Los límites traen propósito. Por eso Dios puso los límites. Para que nosotros podamos andar en una vida que sea buena, que tenga propósito, que tenga dirección. ¿Cuántos quieren vivir esa vida? Diga amén. Bueno, el diablo quiere cambiar eso. El diablo quiere decir, esos límites de Dios son malísimos. Hay una vida buenísima que tú ni sabes cuán buena es después que tú comas ese fruto. Ahí sim tus ojos se van a abrir y tú vas a ver cómo la vida es buenísima. No, mi amado, es muerte. Es una vida seca, es una vida que el fluir del Espíritu es bloqueado. Entonces, el diablo, él no quiere que uno esté cerca de Dios. Él no quiere que uno ande en los límites que Dios ha establecido. Él quiere siempre relativizar la palabra de Dios. Siempre es, Dios está escondiendo algo de ti. Hay algo ahí que no está bien. Y por detrás es así, Él no tiene el mejor. Él te está privando de algo buenísimo. Y presta atención, mi amado, ¿cuántos de nosotros acá ya no sufrimos con esas semillas, esos pensamientos adentro de nuestra mente, de nuestro corazón, pensando muchas veces que Dios no es bueno? ¿Cuántos de nosotros aquí? No, de verdad, si Dios fuera bueno. Y ahí viene esa cantidad de preguntas. ¿Por qué? Por una semilla. ¿Cuál es la semilla? Diablo. Porque Jesús dijo, yo soy el buen pastor. En mí no hay maldad. Entonces, vivimos en tiempos difíciles donde la palabra está diciendo, ustedes van a estar cercados de enseñanzas tratando de desviarte de los propósitos de la palabra de Dios. Esos desvíos, la Biblia está diciendo, son enseñanzas de demonios. Yo me recuerdo cuando me estudiaba aquí en Miami y hacía el college, en Miami-Dade College, yo tenía una clase de filosofía. Y la clase de filosofía es, para mí, yo no me gustaba mucho, porque es dando vuelta en cosa ninguna y llegando a lugar ninguno. ¿Entiendes? Es más o menos así. ¿Quién nació primero? ¿El huevo, la gallina, el huevo? Y tú escribes para allá, escribes para acá y al final da lo mismo. Pero el maestro, el profesor, era ateo. Entonces, él dio una cantidad de libros para que nosotros tuviéramos que escribir una tesis, de la manera como debe ser, llena de técnica, y todos los libros eran contra Dios. Eran probando que es por la evolución, es que por la explosión, es que no sé qué. Y yo dije, olvídate, yo no voy a escribir nada con esas cosas. Entonces, yo busqué otro filósofo cristiano que provava através da filosofia e das técnicas que Deus existe. Então, corri esse livro, hice todas as coisas, entreguei o trabalho. E quando volvió, mi papelito com a nota 0, F, lindão, grandíssimo. E eu lhe dije, wow, vamos conversar com ele.
E eu fui conversar com ele. E ele me dijo, no, tú cogiste un libro diferente dentro de lo que yo había dicho. Yo digo, pero los libros que tú pasaste son todos libros contra mi fe. Yo no creo en nada de eso. ¿Por qué solo son libros contra Dios? Y él dice, porque esos son los libros que tienen que ser. Yo digo, pero yo no voy a escribir. Yo no puedo ir contra mi Dios, solo por causa de una clase. Entonces yo busqué otro y hice como todos los otros alumnos, igualito, nada diferente. Mira mi papel, está igual. Lo único que no es el libro que te gusta, es el libro en lo que yo creo. Y me dio una F, una pelea grandísima y fui a descubrir que era ateo y contra Dios, odiaba a Dios. Entonces después de mucha conversa, él me dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Si tú sacas A en todas las otras, de aquí para adelante, yo voy a reconsiderar esa nota y te doy una C. O sea, sacar A en todo para ganar una C. Y yo le dije, ok, ¿deal o no deal? Yo digo, deal. Y ahí trabajé como loco en esa clase que no me gustaba, sacando A en todo, para después pasar con, ni me recuerdo con qué. Pero lo que yo te digo es, doutrinas, enseñanzas, son cosas que uno va a enfrentar delante de sí con otras cosas que van a traer duda, que quieren quitar de ti la convicción que tú tienes que andar con Dios, que la palabra de Dios es 100% verdad. Y si uno no se posiciona, aunque lleva una F, uno está vendiendo lo que está dentro de ti. ¿Me hago entender, mis amados? Uno tiene que tomar mucho cuidado. Entonces, ¿cuál es la doctrina básicamente? Relativizar la palabra de Dios. La palabra de Dios no es absoluta. ¿Cuántos jóvenes no salen de la iglesia? Papá y mamá creen, piensa, imagina que para ellos la palabra de Dios es absoluta, pero cuando llega a un lugar de eso, no es relativa. Ellos están dispuestos a repensar. Tú tienes que hablar con sus hijos, responder dudas, tener tiempo de conversación. Yo hago eso con los míos. No es solo porque es hijo de pastor y que ya es una bendición para siempre. No. Y ellos hablan. Eso yo no entiendo. Eso yo no creo así. Porque son personas que piensan. Y no es solo porque está en un ambiente como Adán y Eva, que tenía palabra de Dios y comunión, que está solucionado el tema. ¿Me hago entender, mis amados? ¿Están entendiendo lo que estamos hablando aquí? Y tiene que escuchar, deshacer las dudas, deshacer el ánimo doble, deshacer la mente doble, para que cuando llegue adelante, sepa en el Dios que cree. Amén, mis amados. Como Pablo decía, yo sé en quién yo he creído. Pablo no dijo, yo sé en qué. En una teoría, no, yo sé en quién, en Dios, una persona, y tengo una alianza con Él. Amén, mis amados. Eso es lo que nosotros queremos. Entonces, la primera cosa es relativizar la palabra. La otra cosa, le hacer romper principios bíblicos. Romper principios bíblicos. A veces nosotros como pastores tenemos que aconsejar o tenemos que dar dirección en algunos temas. A veces te conversa con una pareja, con alguien que quiere casarse, son solteros, o alguien que es casado, hay que dar dirección, hay que dar consejos en la palabra de Dios, y ahí te dicen, no estoy de acuerdo, pero es lo que la palabra de Dios dice. No, pero hay pastor fulano de tal que dice que no hay problema ninguno. Bueno, pastor fulano de tal puede decir lo que sea, pero la palabra de Dios dice eso. No, pero tal iglesia allá no hay problema ninguno, allá dejan hacer todo. Mi amado, pueden hacer lo que quieran, pero la palabra de Dios dice eso. El diablo quiere eso, quiere romper los principios bíblicos. Y cuando yo encuentro otro que me diga, no, aquí se puede. No, aquí no hay problema. Mi amado, y tú no lees la Biblia. Tú no tienes una palabra delante de ti que tú puedes averiguar y chequear. Pero la Biblia dice, muchos le van a gustar esas cosas como comenzó en sus oídos porque es lo que quieren. Vivir más o menos. Entonces el diablo se aprovecha. Relativiza la palabra de Dios, hace uno romper principios y ahí, ¿cuál es el punto final? Que es lo que él hizo con Eva, quitar a Dios del centro de su vida. Dios no manda más. Tú vuelves para ser el centro de su vida. Entonces, es muy serio eso, porque lo que el diablo quiere hacer cuando entra con una doctrina de demonios es que tu ego, tu voluntad sea hecha y no la de Dios. Y ahí es el peligro, porque es totalmente contrario de lo que es ser un discípulo. Yo pedí a la mídia para colocar un cuadro aquí, no sé si ellos tienen el cuadro para colocar aquí. ¿Ustedes conocen ese cuadro? Ese cuadro nosotros tenemos en nuestra carpeta número 1 o apostila número 1, que habla del modelo de fundamentos. Y ahí dice lo que es incrédulo, religioso y discípulo. El incrédulo es esa persona que aquí está. Tener yo en el centro y tiene familia, dinero, casa, estudio, trabajo, sexo, diversión, no tiene Dios. Nada.
ni le importa nada. Es el incrédulo. El religioso tiene Jesús, mira ahí, tiene Dios, está allá, y tiene todas las otras cosas, pero quien manda soy yo. El discípulo, que es lo que uno tiene que ser hecho discípulo, uno no nace discípulo. Jesús dijo, vayan por todo el mundo y hagan, hay que hacer. Nosotros somos alguna de esas dos cosas, pero hay que transformarse en discípulo. Entonces el discípulo coloca a Jesús en el centro de su vida y el yo afuera. Y el discípulo pregunta, Jesús, ¿qué tú quieres que yo haga con tu dinero? ¿Cómo se administra dinero de una manera bíblica, Jesús? ¿Cómo se estudia de una manera que te agrada? ¿Cómo se trabaja de una manera que te agrada? Mi vida sexual, ¿cómo es que dice su palabra de esa área? Mi diversión, yo puedo hacer lo que yo quiera o hay cosas que tú no permites. Mi familia, ¿cómo yo debo administrar mi familia? Eso es el corazón del discípulo. Él pregunta antes, él busca saber. Eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos, porque Jesús dijo, vayan por todo el mundo y hagan ¿qué? Incrédulos y religiosos. ¿Es eso? No, discípulo. Entonces, el religioso, Jesús pasa a ser mi Salvador, pero Él no es mi Señor. Él es bueno para salvarme, pero no manda en mi vida. Es como yo dije a ustedes, yo creo en Dios de mi manera. Ese yo creo en Dios de mi manera es religioso, no es discípulo. El discípulo cree en Dios de la manera de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que entender? Cuando el diablo se acerca a Eva, pensando en ese cuadrito que ustedes vieron ahí ahora, cuando él se acerca, es así, Eva, déjame conversar contigo, vamos a hacer una cosa. Quita a Dios del centro de su vida. Quita a Dios del centro. Él dijo que es para no comer, es para obedecer, hay esos límites, hay esos principios. No. Quita a Dios del centro. A partir de ahora, tú mandas. Pero yo no quiero así que tú no quieras más Dios en su vida, Eva. Eso es muy malo, eso es feo, eso es complicado. Imagina lo que la gente va a pensar de ti. Entonces, tú no puedes ser una persona que no tiene Dios en su vida, ¿me entiendes? Hay que tener Dios en su vida. Y no quiero también que tú nunca más leas ningún versículo. Por lo menos el versículo del día, ese que sale en el app de tu celular, Eva, ese tú vas a leer. Entonces, queda ahí en ese lugar. Para mí está bien. Tú lees un versículo por día, que es el versículo del día, y tiene Dios ahí y cree en Dios de su manera. Y el diablo dijo, es eso lo que yo quiero. ¿Está bien para ti, Eva? Eva dice, excelente, buenísimo. Ya. Y ahí la propuesta es, de aquí adelante tú hagas lo que tú quieras, Eva, lo que tú piensas, no lo que Dios quiere. Y el diablo queda contento con eso, mi amado. Queda contento. Entonces, el diablo no tiene problema ninguno con incrédulo, porque ya no cree en Dios, ni en Jesús, su Hijo. Y tampoco tiene problema ninguno con religioso. A él le gustan los dos. El diablo tiene problema con discípulo, porque el discípulo avanza con el reino de Dios. Discípulo multiplica el carácter de Jesús en sus hijos. Multiplica el carácter de Jesús por donde pasa. ¿Me hago entender, mi amado? El discípulo es un bombazo en el infierno. Yo creo en Dios de mi manera. El diablo está contentísimo con eso, mi amado. Es excelente. Y uno tiene que aprender a ver esas cosas, ¿por qué? Porque es muy difícil para el cristiano, si tú eres cristiano, tú confías en el Señor, crees en Jesús, es muy difícil uno que es discípulo saltar directo para ser un incrédulo, muy difícil. Es muy difícil que un niño que creció aquí, que hizo todas las cosas y va creciendo siendo educado en el camino del Señor y que nosotros hacemos de todo para que sea de verdad un discípulo de Jesús, es muy difícil que cuando vaya al college salte de discípulo para incrédulo de una vez. Muy difícil. Hay casos que sí, pero es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que el diablo está 100% tranquilo? No haga ese salto tan duro. Sea religioso. Todo lo que ustedes aprendieron, hijos, de sus padres en la iglesia, todo lo que ustedes aprendieron con sus pastores, con sus discipuladores, es relativo. Coloca a Dios en el centro, fuera del centro y tú mandas. Entonces, ¿qué pasa? El desafío mío y tuyo, mi amado, es seguir toda la vida cristiana y ser discípulo. Porque las otras dos cosas es lo que el diablo quiere que uno sea. Es haciendo lo que su carne, su yo quiere hacer. Y al mismo tiempo tener un poquito de Dios. Y el diablo está contento con eso. Entonces, ¿cuál es el problema, pastor?
é que a Bíblia está dizendo que essa mesma luta que Eva passou iba a chegar a los últimos dias. Mira o que Pablo dijo: em los últimos dias eu temo que, como Eva foi enganada, ustedes também sejam enganados. Então, presta atenção. Uma coisa que funcionou desde a primeira pareja, miles de anos atrás, hasta a última geração, ele usa a mesma estratégia. Então, é porque essa estratégia é boníssima, porque não há nadie tonto que vai seguir usando uma estratégia que não funciona. Então, se há funcionado esse engano, essa coisa de pensar que Deus é malo, de pensar que Deus não é bueno, que a palavra de Deus não penso assim dessa maneira, isso é exatamente o que Ele quer ser. E vai seguir funcionando hasta o último dia. Eu não quero ser parte desse grupo, eu quero ser parte do grupo que confia em Senhor. Ustedes também, meu amado. Diga amém. Glória a Deus. Então, hoje dia eu vejo tantas igrejas. Há muitas igrejas que são muito modernas, que se ha suavizado bastante o evangelho. Muitos daqueles lugares dizem: não, aqui não há problema nenhum, aqui não há problema nenhum, aqui não há problema nenhum, está todo mil maravilha. E quando essa pessoa que vive mais ou menos, encontra um discípulo que coloca de verdade Jesus no centro, que não quer fazer as coisas equivocadas, que quer obedecer a Deus, que obedece a seu padre e sua madre, que é um bom estudante, que é um bom trabalhador, que é honesto em seus negócios, que faz a coisa como deve ser. E esse religioso que vem encontrar com essa pessoa que é mais ou menos, encontra um discípulo firme, lleno da palavra de Deus, lleno da vontade de Deus, e que quer fazer a coisa correta, esse outro mira e diz: oye, tu queres fazer a coisa tão correta assim? Sim, tu eres um religioso, isso é religião. E esse que hace lo que dá a gana diz: nós somos livres em Cristo, livres. Somos assim, mira, unido, amiguito de Jesus, a graça do Senhor. E tu que quer obedecer, mira, religioso, regla. Quem manda tu viver nessa carrita aí? Legalista. Então, a coisa se está dando volta. O discípulo hoje dia parece que é o que hace o que quiera. É livre. Sou livre em Cristo para fazer o que me dá a gana. E aquele que quer obedecer ao Senhor, se o eu não está no centro, Jesus está no centro, religioso, legalista, malíssimo. Meu amado, a coisa se vai dando volta e uno não vai percebendo. Porque se tu encontras um homem de Deus que quer obedecer a palavra de Deus 100%, quer agradar ao Senhor com todo o seu coração, esse não é religioso, esse é um discípulo. E quando tu encontres um mais ou menos que não quer obedecer e diga: sou livre em Cristo, não, meu amado, esse não é discípulo, esse é um religioso. Me hago entender, meus amados? E religioso é o que põe su yo no centro. E Jesus é meu Salvador, pero não é Senhor. Então, que é o que eu tenho que entender, meu amado? Que todo o engano, muitas vezes, de el modernismo que nós estamos vivendo, é todo para quitar Deus do centro e colocar tu yo no centro. E a excusa é: Deus é amor, Deus nos ama, Deus te ama assim como tu eres a coisa mais linda para Jesus, manda beijo, hace coraçãozito para ti, a coisa mais linda. E o outro, e vivendo a vida, lo que quer hacer sem límites, sem obedecer a palavra de Deus, e alguém aqui adelante dizendo: lindo, amado. Então, que é o que eu tenho que entender, meu amado? Todos nós outros somos amados por Deus. Por quê? Porque Deus ama ao mundo inteiro incondicionalmente. Amém, meus amados? Pero tu crees que o mundo inteiro agrada a Deus? Não. Então, há um mundo amado por Deus, pero nem todos agradam a Deus. Eu tenho um versículo, ustedes não têm aí na pantalla, pero mira o que diz Romanos 8:8. Assim que os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. ¿São amados por Deus? Sim ou não? São. Pero agradam a Deus? Não. Então, essa cosita, eu hago o que dá la gana e Deus me ama. Sim, te ama, pero tu lo agrada? Não. E se tu não lo agrada, não vai receber absolutamente nada. Por quê? Porque não pense que aquele que tem ânimo doble receberá alguma coisa dele, Senhor. E esse é o engano, meu amado. É esse modernismo que parece que a palavra de Deus pode ser
relativizada, pero eso no es de Dios. Y nosotros queremos vencer ese engaño de los últimos tiempos. Amén, mis amados. ¿Cómo vencemos? Oséias 6:3a. Conozcamos al Señor y vayamos tras su conocimiento. Oséias 4:6a. Pues por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Y Juan 8:32. Conocerán la verdad y la verdad los hará, ¿qué, mi amado? Libres. Entonces, conozcamos al Señor. Yo conocí un día, gloria a Dios. Vayamos más profundo tras su conocimiento. Yo tengo que seguir creciendo. ¿Por qué? Porque es la verdad que me liberta, sí, pero es la verdad conocida. Conoceréis la verdad. Cuando yo lo conozco, ella me hace libre. Muchos de nosotros venimos a conocer la verdad que es Cristo en los últimos años. Bueno, eso ya existe hace 2000 años, pero no era conocida para ti. Entonces, la verdad que yo conozco, que de verdad me va a hacer libre. Hay que seguir conociendo al Señor. Por eso la iglesia es hecha de pequeños grupos, grupos de edificación. Por eso tenemos 3 carpetas que si tú sigues en ellas va a tardar 5 años, entre 5 y 6 años, para que tú crezca como un discípulo y aprenda a ser un hombre preparado, que sabe manejar bien la palabra de Dios, que sabe lidiar com temas difíceis. Essas enseñanças, meu amado, é o que vai haciendo uno conhecer e seguir conhecendo ao Senhor. Esse crescimento vem porque nós leemos, porque nós estudamos, leemos a Bíblia de punta a punta. Amém, meus amados? E uno vai crescendo, uno vai sendo pastoreado, uno vai sendo cuidado, e todo isso vai sendo que eu não vou vivendo mais contextos sueltos. Eu agora vou vivendo contextos dentro de um contexto, e que é o que a Bíblia diz, e vou crescendo no Senhor. Quantos querem seguir crescendo aqui? Diga amém, meu amado. Esses tempos modernos são difíceis, muito difíceis, porque muitos dizem que conhecer mais do Senhor é ir mais allá de lo que le dice a Bíblia. Há gente, meu amado, que eu já escutei dizendo, mira, a Bíblia é muito bella, pero é limitada, necessitamos outros livros para que complemente. Não, meu amado, a palavra de Deus é todo o que nós necessitamos. A palavra de Deus explica a própria palavra de Deus. Amém, meus amados? Não necessitamos añadir nada, nem quitar nada, e quem lo hace vai ser maldecido. O ponto é conhecer essa palavra sem necessitar de nada mais. Aprofundar-nos nessa palavra e pedir, Espírito Santo, trai-me revelação, trai-me gusto por ler essa palavra. Quantos querem isso, meu amado? E é essa verdade que vai llenando meu coração e vai llenando seu coração. E muitos dizem, não necessita ler tanto. É uma experiência. Ore, haga uma oração, tenha uma experiência, e o que Deus diga em tu coração, sale haciendo o que Deus diga. Isso não é Deus, isso é seu próprio coração. Porque a Bíblia diz, tu coração é enganoso, demasiadamente corrompido, quem lo conoce? Então, o Espírito não vai vir falar contigo algo que esté fuera de la palabra de Dios. Por eso yo tengo que conocer la palabra de Dios. Otro día vi un predicador famoso de una iglesia grandísima aquí en ese país, está muy en la moda, principalmente a los jóvenes les gusta, y él enseñaba de púlpito, Dios es una molécula. Y yo dije, ¿qué? Dios es una molécula y esa molécula está en todos nosotros. Yo digo, ¿dónde sacó eso? ¿Qué versículo está eso en la Biblia, mi amado? E a gente não lê a Bíblia, não conhece a palavra de Deus. Deus não é molécula nenhuma, Deus é o criador da molécula. Amém, meu amado? É aquele que falou e todo passou a existir. Pero há gente agora ensinando esse tipo de coisa. Outro dia eu vi outro predicador ensinando, e em meio das enseñanças falava malas palavras. Eu digo, what? Que é isso? Malas palavras, feias, grosseiras, em meio da prédica. Mira, se não estão de acordo contigo, diga a essa pessoa que, mano, como se, eu digo, what? Como? Predicando, meu amado. E minha palavra diz, a Bíblia diz, allá em Timoteo, que não saia de sua boca nenhuma palavra torpe, que seja toda palavra sana, que tu seas irrepreensível em sua maneira de falar. ¿Dice eso en la palabra de Dios o no, mi amado? Entonces, imagina un predicador hablando la palabra de Dios lleno de cosas malas, un lenguaje sucio, una boca sucia. Eso está mal. Eso no está bien.
Isso não é um problema de educação, nós outros podemos aceitar isso, pastor, isso é tolerável. Não, meu amado. Isaías, quando teve um encontro com Deus, aí em Isaías capítulo 6, tinha boca suja. Ele disse, eu sou boca suja, habito em um povo de boca suja e estou na presença do Senhor. E quando ele está na presença do Senhor, meu amado, que muitos dizem que são amiguitos de Deus, verdade? Eu e Jesus somos a coisa mais linda e habla essa quantidade de coisas malas, não é amigo. Porque Isaías, quando chegou na presença de Deus, Deus não tratou assim, de verdade, tu eres muito mal educado, tu mamá não ensinou uma boa educação, passa rabão na boca e está solucionado. Não foi isso, meu irmão. Não foi tratado como um problema de não saber portar-se. Quando Isaías chegou na presença de Deus, foi dito assim, carvão encendido nessa boquita tua, agora. E depois vem a palavra dizendo assim, tu pecado foi perdonado, e foi a hora quitado de ti tu culpa. Palavras feias, palavras malas, não foi tratado como mala educação, foi tratado como pecado e culpa delante de Deus. Como eu tenho então gente falando da palavra de Deus e ao mesmo tempo dessa boca sale uma quantidade de coisas malíssimas, de bocas sujas? Todo está distorcionado, meu amado. E uno tem que saber, entender esses dias que nós outros estamos vivendo, estar atentos, tempos modernos, tempos difíceis, para facilitar a vida pecaminosa de muita gente e colocar outra vez tu yo no centro. E uno está meio que anestesiado, como se isso não molesta a Deus. Molesta, porque nosso Deus é santo. E Ele disse, sean santos como eu sou santo. E sem isso, não pense que tu me vas a ver, porque nadie pode ver a Deus sem santidade. Tu recebes isso, meu amado? Glória a Deus. Assim tem que ser a caminhada com o Senhor. Tu coração está preparado para essa época que nós outros estamos vivendo? Porque qualquer uma dessas coisas, meu amado, está a um clique do dedo de cada um aqui. Le dá um clique onde tu queira, escutando o que tu queira, e tu vas começar a escuchar uma tremenda ensalada de fruta. E quando salta enganos, que é o que tu vas fazer? Então, eu tenho que aprender com Jesus. Porque Jesus, meu amado, também venceu esse diabo que enganou Adão e Eva. Pero ele venceu em la palavra. Jesus foi tratado de ser traicionado, enganado por la mesma serpiente, com a mesma doutrina de demônios, pero mi Jesus se levantava e dizia, não é assim, também está escrito. Hello? Agora sim. Meu tempo já acabou ou não? Já? Misericórdia. Quando o diabo chega com um cuento dizendo, mira, Jesus, ordena essas pedras que se convertem em pão, Jesus se levanta e diz, não, porque está escrito também. Não só de pão viverá o homem, sino de toda palavra que sale de quê? De la boca de Deus. Jesus não lutou com o diabo, meu amado, com essa generação de nós outros, basado em seus próprios pensamentos, em seus buenos pensamentos, em suas buenas intenções. Se tu queres vencer essa luta desse tempo em seus buenos pensamentos, em suas buenas intenções, tu vas perder. Porque mi Jesus, que tinha todos os buenos pensamentos e todas as buenas intenções, lutou nessa época com palavra de Deus. Ele se levantou e disse, não é meus buenos pensamentos e intenções, é o que diz a palavra, também está escrito. Também está escrito. Tu recebes isso em tu coração, meu amado. Por isso há que levantar-se nessa época e aprender, meditar, crescer, não lhe gustar só a parte que te gusta, pero gustar o cordeiro inteiro, comer o cordeiro inteiro, e nós outros vamos estar preparados para vencer esse tempo de engano. Amém, meus amados? Eu quero isso sobre minha vida, tu queres isso sobre sua vida, meu amado? Sobre sua casa, sobre sua família? Glória a Deus. Então, com Jesus é assim, é em la palavra. E quando ele se firmou em la palavra, os demônios não tiveram entrada, o diabo não teve entrada. ¿Por quê? Porque Jesus teve uma postura de resistência a textos fora de contexto. Jesus frenou. Interpretações parciais, Jesus disse, não, porque a Bíblia habla mais.
El contexto inteiro habla más. Salmos 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. Eternos son todos tus justos juicios. La suma de tu palabra es la verdad. Entonces yo tengo que conocer, mi amado, la totalidad de la palabra y no solo un predicador, alguien que tú prende televisor, que habla 2, 3 cositas y tú estás encantado. No crea 100%. Averigüe la palabra de Dios. Porque não é solo porque lê 1, 2, 3 versículos, é se ele de verdade ensina toda a doutrina do Senhor. Amém, meus amados? E toda a doutrina, vai haver parte que te vai gostar, e vai haver parte que não te vai gostar. Pero nós somos chamados a comer o cordeiro inteiro, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Eu quero crescer em conhecimento do Senhor, e saber que Deus é bueno. A Bíblia diz em Salmos 27, 10, aunque mi padre e mi madre me abandonem, e eu pense que o Senhor não é bueno, a Bíblia diz, o Senhor me recibirá em seus braços. Hebreus 13, 5, nunca te deixarei, aunque tu pienses, jamás te abandonarei. Essa é a palavra de meu Deus. Amém, meus amados? Jeremias 29, 11, porque eu sei muito bem os planos que eu tenho para ustedes, afirma o Senhor, planos de bem-estar, não de calamidade, para dar-te um futuro e esperança. Quem quer um futuro e esperança em Deus aqui, diga amém. Essa é a palavra de Deus, não é outra. É uma palavra buena e de vida. E a Bíblia diz que aqueles que escutam são felizes. Em Apocalipse 1:3, dichoso el que lee, e dichosos los que escuchan as palavras desse mensaje profético e hacen caso de lo que aqui está escrito. ¿Por quê, pastor? Porque o tempo de su cumprimento está aqui, meu amado, cerca. Amém? Está cerca. Então, minha palavra para ti é: esteja atento a esse tempo. E qual é minha atenção? Querer ler, querer escuchar, querer aprender, pero a palavra de Deus completa. Enseñanças profundas, textos com contextos, coisas que me vão gostar e não me vão a gostar. Essas enseñanças me vão a hacer crescer. Cuidar de mis hijos, que são a próxima geração. Não creer que o mesmo ambiente que Eva tinha, que eles não podem ser enganados. Podem. E nós vamos chegar antes. Nós vamos ganhar esse espaço antes no coração de eles, antes que sejam roubados. Eu recebo isso em minha família, em minha casa. Tu também, meu amado? Então, meu amado, Jesus é o centro. Não permita que nada nem nadie saque Jesus do centro de sua vida. Seja um discípulo hasta o fim, porque o diabo le encanta incrédulo e religioso, pero nós não vamos dar esse gusto ao diabo. Amém, meu amado? Vamos ser discípulos do Senhor e Jesus é todo o que necessitamos, é suficiente. Amém? Tu recebe essa palavra? Que seu coração seja esse coração puro, sincero delante de Deus. Vamos orar? Ponte de pé, por favor. Quero pedir perdão se passei um pouquinho de tempo. Pero estou muito preocupado com esses últimos tempos. Há muita água suja, há muita água contaminada. Quantos aqui lhe gustam tomar água suja? Imagina que tu vai comprar uma botellita de água, e a botellita de água diz assim: água mineral, spring water, 98% água pura, 2% de água mala, suja. A ti te gusta essa água? Por quê, meu amado? 98% de água buena, solo 2% de coisa feia. Não quer? Não. Eu te quero dizer que Deus tampouco quer esse tipo de água saindo de ti. Deus não quer uma botellita que sale de ti 98% coisa boa e 2% basura. Deus quer uma água limpa, água pura. Quantos aqui querem ser purificados, meu amado? E para isso eu tenho que ter um pacto, uma aliança com Jesus. Não há como chegar delante de Deus e oferecer água limpa se eu não tenho aquele que me limpia, que é o Hijo de Deus. E a palavra diz que Deus é aquele que toca a porta do coração. Quizás essa noite é a noite que Deus ha tocado tu porta, a porta de tu coração. Quizás por muitos anos tu has vivido em sua própria inteligência, seu próprio conhecimento. Pero Deus te trajo aqui para que tu puedas escuchar a voz de comando que está no cielo e que te ajuda em los tempos de tormentas. Quizás tu has creído que Deus não é bueno, pero essa noite tu has escuchado a palavra de Deus dizendo, nuestro Jesús dizendo: eu sou o bom pastor, eu dei minha vida por ti.
Você quizás é noite de fazer uma aliança com Deus. Eu quero que todos barrem sua cabeça, cerrem seus olhos. Repita essa oração, diga assim: Senhor Jesus, eu reconozco que Tu eres bueno. Tu morriste na cruz por mim. E essa noite eu me rindo. Eu não quero mais lutar contra Ti. Eu confesso com minha boca que Tu seas meu Senhor. E eu creio que Tu has ressuscitado dentre los muertos. Entre minha casa, entre minha família. Eu Te recebo hoje como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Perdona meus pecados. Límpia-me. Não quero mais água suja. Eu quero ser purificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Alguém aqui hizo essa oração por primeira vez em sua vida? Primeira vez, sinceramente. Se ha hecho, levanta uma de suas manos bem alto, por favor. Se foi seu caso. Se era por primeira vez? Glória a Deus. Essa é a coisa mais bela, o passo mais importante que vocês estão fazendo. De dizer, mira, Senhor, eu não quero mais andar de minha maneira. Eu não quero mais crer de minha maneira. Abre mis ojos, abre mis ouvidos. Eu quero ver-te como tu eres. Amém, meus amados. A igreja vai estar junto com vocês, vai abraçar vocês. Vocês vão poder conhecer mais irmãos aqui e crescer no Senhor. Pero é o melhor passo que vocês estão fazendo. Um dia eu lo hice. E eu era também incrédulo e creía de minha maneira. Pero mira como Deus é bueno. Hoje eu estou podendo ensinar aqui. Amém? E Deus quer fazer isso com vocês também. E ser usados por Deus. Glória a Deus. Amém, igreja. Alaba, Senhor, por la vida dessa família. Los vamos abraçar e los vamos receber depois. Glória a Deus.